Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos duas partes desse estudo, né? Hoje nós vamos considerar um ponto de vista, como Kardec nos traz aqui neste capítulo. É um capítulo que faz um resumo sobre muitos dos conceitos que foram trazidos, né, no capítulo 4, principalmente, bem como outros conceitos, obviamente, que foram estudados até então. Mas neste capítulo, é interessante que Kardec nos propõe um raciocínio, né, para que a gente possa, na verdade, fazer o uso da razão para avaliar as consequências das reencarnações e da não existência das reencarnações, ou seja, da unicidade das existências, para avaliar o que mais está de acordo com a justiça de Deus, fazendo uma abstração dos conceitos que foram trazidos pelos Espíritos. O que quer dizer isso? Né? Ele fala assim, olha, vamos por um momento esquecer tudo que os Espíritos nos trouxeram como revelação, e que até então nós estamos estudando, e vamos analisar quais são as consequências das reencarnações nas nossas existências e da não existência das reencarnações, ou seja, da unicidade das existências. E vamos ver, dentro dessas duas hipóteses, qual seria aquela que mais estaria de acordo com a justiça de Deus e aquela que mais seria confortadora e consoladora para a gente. Aquela que nos daria mais esperanças e nos faria tomar a nossa existência de um ponto de vista que seria importante para que a gente aproveitasse essa nossa existência de uma forma positiva, fazendo o bem ao próximo e tentando se melhorar. Então ele propõe, né? E nós já trabalhamos a primeira das hipóteses, que seria a das existências sucessivas, ou das vidas sucessivas, ou seja, as reencarnações. E agora, Kardec vem nos propor a segunda ideia. Ele fala assim, né? Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Então, né, aqui é importante a gente mencionar. Ele está trazendo um exercício de reflexão para que a gente possa fazer junto com ele, né, onde nós desconsideramos, a princípio, todos esses ensinamentos que nós já temos como base. Então, seria, vamos fazer aqui um exercício, vamos pensar um pouco quais seriam as consequências dessas duas ideias. E agora, vamos tratar, então, da situação em que não existe as vidas sucessivas. Quais são as consequências disso? Né? E como nós, então, encontraríamos respostas para questões tão profundas que existem na nossa vida sem esta pluralidade das existências? Né? Então, olha só, ele fala assim para a gente. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Então, é importantíssimo da gente pensar sobre isso. Olha só. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Uma única. Né? Isso é muito, muito importante de pensar. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Se a alma foi criada por ocasião do nascimento, né, onde existiria essa existência única, né, vai ficar muito difícil da gente responder algumas questões. E se a gente pensa, não, ela existia antes, né, mas só tem uma vida, então a gente pensa, qual é o estado desta alma, ou deste ser, deste indivíduo espiritual, né, nesta existência sob uma forma qualquer, né, antes de tomar esse corpo físico. Né, é até difícil a gente não usar os termos. Né? Então, olha só, não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Ou seja, se ela não tinha consciência de si mesma, é quase como se ela não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. Ou seja, se ela existia antes do nascimento do corpo e ela tinha a consciência de si mesma, né? Ou seja, ela apresentava ali a sua própria individualidade e sabia da sua condição existencial, né? E aí, nesse caso, ela foi criada, portanto, dessa maneira? Ou ela progrediu para chegar àquele estado? Então, é até difícil para a gente, porque quando conceitos já trazidos, né, dentro do nosso entendimento, né, que os espíritos nos trouxeram, e que são tão esclarecedores, é até difícil a gente conseguir imaginar essas situações, porque deixa de ser lógico para nós. Né? Então, se a alma, por exemplo, ela já conservasse uma certa individualidade, uma consciência de si, e ela tivesse, portanto, atingido um determinado grau, que é aquele que ela apresenta na sua condição existencial, se não houve progresso anterior dessa alma, quer dizer,
ela foi criada assim. E aí fica muito difícil de compreender a justiça de Deus. Porque quer dizer, os seres, portanto, sendo distintos uns dos outros, foram então criados diferentemente. E aí a gente não consegue compreender a justiça de Deus, porque, nesse caso, uns teriam sido mais favorecidos do que outros. Né? Então, essas perguntas são muito importantes para a gente. Né? E aí ele continua. A gente parou aqui, né? Se ela tinha uma individualidade, se ela tinha consciência de si mesma, né? Essa individualidade era o resultado de um progresso ou ela foi criada assim? Né? Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Né? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas? Perguntamos. Olha só. Né? Uma série de perguntas que fica difícil da gente conseguir explicar. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Quando a gente estudou isso, né, nós falamos sobre as ideias inatas. Além das ideias que o espírito já traz consigo, de um contexto inclusive positivo, né? Ou seja, algum conhecimento já adquirido, né? Vamos tentar abstrair, como Kardec fala, né? Abstrair dos ensinos dos espíritos. Vamos deixar esses ensinamentos de lado. Né? Vamos considerar apenas que aquele ser, né, que está vivo ali demonstra uma certa aptidão para a matemática, para as artes, para as ciências, para alguma matéria que seria difícil de conceber, né, uma certa aptidão, um certo pré-conhecimento, né, se nós não considerássemos a existência da educação. Ou seja, sem a educação que proporcionou os meios para adquirir aquele conhecimento e considerando que a alma, né, foi criada ali junto com o corpo para tomar aquele corpo físico, como que ela já sabia ou como que ela tinha certas aptidões para aquele determinado conteúdo? E ainda mais, né? Como que nós explicaríamos certas características e tendências que nós carregamos de maneira instintiva, como ele falou aqui, né? Como sendo, inclusive, faculdades negativas, que são as nossas más tendências, as nossas propensões a determinado vício, as nossas mazelas morais, os nossos temperamentos tão diferentes uns dos outros, em que uns são mais ou menos impacientes, outros são menos ou mais egoístas, mais ou menos orgulhosos e etc. Ou seja, são características totalmente diferentes porque somos indivíduos. Né? E aí voltamos na pergunta que ele fez aqui então. Né? Se existia, qual a sua situação? Né? Se essa alma existia antes do nascimento do corpo físico. Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. E mais ainda, né? Essa pergunta, se era progressiva ou estacionária, nos trazendo esta ideia de como ela teria sido criada e se nós somos diferentes uns dos outros, carregamos instintos, tendências, comportamentos, características morais e intelectuais tão diferentes uns dos outros, quer dizer que nós teríamos então sido diferentes uns dos outros e a cada um foi dado mais do que o outro? É difícil da gente conseguir compreender a justiça divina, porque aí haveria parcialidade de Deus, tendo criado uns com mais características positivas ou com mais possibilidades, com maiores habilidades, com maiores aptidões intelectuais e morais do que outros. Além disso, a gente não conseguiria explicar por que o nascimento de um ou de outro em situações mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento daquele ser. Né? Então, olha só, continuando aqui, né? De onde vem a aptidão extra-normal que muitas crianças, em tenra idade, revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto a outras se conservam inferiores ou medíocres durante toda a vida? Né? De onde, em uns, as ideias inatas e intuitivas que outros não existem? Por as perguntas que nós fizemos. De onde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Olha só, contrastando com o meio em que elas nasceram. Né? Porque a gente poderia, talvez, encontrar uma explicação. É o meio que constrói, então, né, aquele caractere, né, aquele caráter. Mas nós encontramos. Isso é muito claro para nós, né? Os determinados caracteres, os caráteres tão diferentes dos meios em que essas pessoas são criadas. Né? Ou seja, de onde que certas crianças, né, que revelam um caráter totalmente diferente do meio em que elas nasceram. Né? Por quê? Continuando, abstraindo-se da educação, ou seja, desconsiderando a existência da educação, ou seja, deixando de lado a educação, vamos supor que não existia. Por que uns são mais adiantados do que outros? Né? Então, é muito difícil da gente conseguir explicar essas coisas. E como que algumas vezes a gente encontra respostas para isso? Olha só. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grandes diversidades de aptidões? Disse-á que isso depende do organismo. E aqui a gente encontra, né, um argumento básico para isso. Né? Em todas as discussões ou
em todos os momentos em que a gente tem a oportunidade, na discussão no sentido positivo, né? Todos os momentos que a gente tem a oportunidade de falar sobre um determinado assunto que diz respeito, né, a esses conceitos tão consoladores, muitas das vezes a gente esbarra sobre esta questão do organismo, que quer dizer a matéria, né? Isso vem lá da época do Kardec, inclusive, né, na França, em que se questiona muito, né, uma característica deles, né, em que eles questionam muito. E muitas das vezes os argumentos que são utilizados para questionar as reencarnações, por exemplo, são isso, né? Será que isso não é apenas uma questão do organismo que se adequou e, portanto, o resultado que se mostra através dos caracteres, das características do comportamento moral, intelectual, né, dos conhecimentos, não seriam isso apenas o resultado fortuito da organização da matéria? Né? Então, olha só, o que Kardec fala. Mas então, achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade dos seus atos, pois que poderia atribuir tudo às imperfeições físicas. E isso é muito importante. Porque se nós somos o resultado de uma aglomeração material única e exclusivamente, em que nós somos o reflexo desta combinação, ou seja, a consequência desta combinação, né? Então, todas as coisas que seriam da minha responsabilidade, eu poderia argumentar a seguinte questão: mas eu não tive culpa disso, ou a responsabilidade por esse ato, já que isso é em decorrência, ou o fato que aconteceu é em decorrência de uma imperfeição de origem material, né? Então, é muito interessante de refletir sobre isso. Por isso que ele fala para nós. Então, nós estamos na presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Porque a gente perderia a responsabilidade sobre os nossos atos. Além da questão da injustiça, né, sobre as possibilidades que seriam concedidas a cada um, né? Porque nós estaríamos à mercê de uma sorte ou de uma aglomeração material apenas, né? Nós nos esbarraríamos com essa questão da responsabilidade sobre os atos que foram cometidos e que, já que somos a consequência de algo, né, como diz, fortuito, única e exclusivamente consequência das combinações materiais, por que então eu teria que assumir a responsabilidade por isso? Onde existiria o meu senso moral, o meu senso de responsabilidade perante todos esses atos? Né? Mas, se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. E aí, né, admitindo aqui, né, seria um outro argumento, falando sobre, não, as almas existem, mas elas se apresentam na nossa existência com as suas características, mas não teve reencarnação. Esse é o argumento que eles estão falando aqui. Né? Se não teve encarnação, ou se não teve vidas anteriores, quer dizer, Deus que teve que então criar essas almas dessa maneira. Nesse caso, Kardec fala, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Né? Então, é muito difícil, né, a gente conseguir responder essas perguntas. É muito difícil a gente responder essas perguntas. Né? E aí, a gente precisa voltar em alguns conceitos que são básicos para nós. E como Kardec está fazendo aqui, nos trazendo esse exercício de reflexão, de nos trazer a razão para decidir, olha, o que está mais condizente com a justiça de Deus? As vidas sucessivas ou a unicidade das existências? E isso sem trazer os conceitos que foram revelados pelos Espíritos, sem considerar isso. Ele está simplesmente fazendo, vamos pensar de um lado e de outro. O que está mais de acordo com aquilo que nos satisfaz ao desejo de justiça e aquilo que nós temos como ideia de Deus e da sua bondade, misericórdia e amor para com todos? Né? Então, é muito interessante. No segundo estudo que nós fizemos, nós trabalhamos esses conceitos da divindade, né? Dos atributos que nós, dentro do nosso melhor exercício, dentro da nossa melhor imaginação, conseguimos fazer a respeito das perfeições de Deus, dentro do nosso atual estado evolutivo. E se nós compreendemos que Deus é justo e misericordioso, né, para com todos, se nós partimos, portanto, desse princípio, desta perfeição de Deus com relação ao seu amor, com relação à sua justiça. Então, estas questões que estão sendo propostas aqui, né, elas não teriam as suas respostas sendo satisfeitas através da unicidade das existências. Porque ou Deus teria sido parcial, criando uns melhores do que os outros, ou nós teríamos sido criados como um efeito fortuito da matéria. Então, é complicado da gente responder. Para a gente, então, trazer alguns conceitos que são interessantes para a gente compreender esta questão da criação, esta questão de como que cada um dos espíritos pode, portanto, apresentar características diferentes umas dos outros, né? Nós trouxemos aqui, melhor dizendo, né, uma parte do capítulo 3, que é denominado céu, da parte primeira do céu e inferno. Né? A gente, às vezes, traz alguns trechos que nos auxiliam à compreensão, que estão, muitas das vezes, contidos nas obras básicas.
né? Já utilizamos aqui outros capítulos da Gênesis, do Céu e Inferno, do Evangelho segundo o Espiritismo, e esses livros nos auxiliam muito a compreender. O Céu e Inferno é uma obra magnífica para que a gente possa compreender toda essa questão da evolução espiritual. Olha só que interessante, né? Vamos ler aqui alguns conceitos para que a gente possa relembrar. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Vale aqui também lembrar, né, que existe um intermediário entre o corpo físico e o espírito, né? A gente, então, sabe da existência deste intermediário como sendo o perispírito. E na destruição do corpo físico, né, na morte do nosso corpo físico, nós conservamos o perispírito e o espírito, né, tem ali, portanto, uma forma determinada, uma forma que pode ser vista, que pode ser palpável, né, que é o perispírito. É o meio pelo qual ele conserva, né, maneiras de continuar a manifestar-se e atuar, inclusive na matéria, mesmo sem o corpo físico. É o veículo pelo qual o espírito se utiliza para se mostrar, né? Durante a nossa existência material, o espírito faz o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, né? Então, o corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição, continuando com o seu perispírito. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual um instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Ao deixar o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira, para depois reencarnar. Então, aqui ele está falando para nós que, depois da morte do nosso corpo físico, nós continuamos a existir. Nós voltamos para a nossa pátria espiritual. E nós voltamos para este mundo espiritual e passamos um determinado tempo antes da próxima encarnação. Ou seja, entre duas vidas sucessivas, no mundo corpóreo, nós temos um período que nós chamamos de erraticidade, em que o espírito errante ele passa um tempo mais ou menos longo se desenvolvendo e se preparando para aquela próxima encarnação. Obviamente que à medida que o espírito progride, as encarnações vão cada vez mais deixando de serem materiais, né? Até um ponto que o espírito alcança um determinado grau de purificação em que ele não mais precisa encarnar em corpos tão materiais, tão grosseiros quanto os nossos. E aí, neste processo, ele alcança algo que nós vamos ver aqui, né, no nosso estudo, né, a perfeição, onde ele deixa de ser esse espírito errante e não tem mais a necessidade das encarnações, né? Então a gente vai chegar nesse ponto, né? Existem, portanto, dois mundos. Kardec continua o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. Por que nós estamos voltando nesses conceitos? Para que a gente possa compreender esta criação, né, ou não a criação, mas para que a gente possa compreender no momento em que o corpo ou que o ser nasce para a vida, aqui, corpórea, e que ele já apresenta todas aquelas características que nós estamos falando, né, de onde que essas características vieram. Por isso que nós estamos estudando novamente esses conceitos, né? Então, a morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos, né? E olha só que importante. Os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Ou seja, nós todos somos criados simples e ignorantes, o que quer dizer sem saber. E precisamos, então, desenvolver a nós mesmos, né? Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados da aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Muito importante. Ou seja, através das escolhas que eles mesmos fazem, através das escolhas que nós mesmos fazemos, né? Ou seja, existindo a possibilidade da escolha, nós, então, escolhemos livremente, obviamente, com restrições no sentido de não ser tudo aquilo que nós poderíamos querer fazer, né, que seria possível, mas a gente escolhe dentro das possibilidades que nos são colocadas, né? E nós exercemos esse nosso livre-arbítrio para nos desenvolvermos em inteligência, em moral, e ao mesmo tempo tendo o mérito pelas nossas obras e também a responsabilidade sobre os nossos atos. Isso é muito importante. Então, pelo progresso que realizam, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos que estão mais baixo na escala evolutiva, que ele chama de espíritos inferiores, né? Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Quer dizer,
É uma marcha evolutiva em que, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos adquirindo novos conhecimentos, aptidões e desenvolvendo outras faculdades que vão aumentando a nossa percepção com relação às leis naturais, com relação às leis de Deus, inclusive com relação ao próprio Deus. Conhecer a Deus, né? À medida que nós progredimos, nós conhecemos cada vez mais, né? Então, isso se traduz em uma felicidade conquistada pelo próprio Espírito. Olha só, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Muito importante, porque aqui nós vemos, portanto, que esta felicidade é a consequência do progresso que o próprio Espírito foi responsável por fazer em si mesmo. Ele tem um mérito por ter caminhado este caminho todo. Não que ele tenha percorrido esse caminho sozinho, e não que ele tenha criado as oportunidades para tal. As oportunidades, né, elas são oferecidas pelo Criador, mas ele tem, através dessa liberdade de escolha, a possibilidade de realizar tal ou tal coisa, e esta escolha lhe permite, portanto, progredir dentre estas várias possibilidades de crescimento existentes, intelectual, moral, de sentimentos, e através deste progresso que ele alcança, mediante ao seu próprio esforço, ele consegue construir a sua felicidade dentro de si. É o que nós estamos aprendendo ainda a fazer, né? De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto, né? Ou seja, né, a felicidade de dois seres não está necessariamente associada ao lugar em que eles se encontram, porque a felicidade está dentro de cada um de nós. E o que ele nos está trazendo é que, em um mesmo lugar, nós poderíamos ter dois seres distintos, né, no mesmo lugar, vivendo nas mesmas condições, e um com mais felicidade do que o outro. E essa felicidade vem da onde? Vem da construção que foi feita interiormente no próprio espírito. Ainda que juntos, Kardec continua, pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão, né? Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda a parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, né, isso aqui é muito interessante porque nós sabemos que na vida espiritual, na pátria espiritual, também existe progresso. O espírito também aprende lá. Né? Basta a gente pegar os livros do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, e observar, por exemplo, né, a sugestão de leitura, o Nosso Lar, onde, né, no nosso lar, todos ali estão, né, convidados, né, é relatado para nós, né, ao trabalho. Todos nós, ou melhor dizendo, todos aqueles que estão, né, ali sendo auxiliados, né, são convidados ao trabalho. E todos nós, na pátria espiritual, também somos convidados ao trabalho, ao aprendizado, ao desenvolvimento de nós mesmos enquanto espíritos, que continuamos a nossa marcha progressiva. Chega um momento, entretanto, que é preciso colocar esses conhecimentos à prova. Ou seja, é o momento de nós verificarmos se aquilo que nós aprendemos na pátria espiritual está realmente enraizado no nosso espírito. E é onde nós tomamos, portanto, um corpo material para nos oferecer um meio, né, ou um meio, né, para que a gente possa agir com mais liberdade. Dado que no nosso atual nível evolutivo, nas nossas encarnações, a gente se esquece das coisas, de uma maneira, inclusive, necessária ao nosso progresso, né? Então, com esta liberdade, o espírito encarnado trazendo de maneira inata esses conhecimentos que ele adquiriu no mundo espiritual, ele pode, então, ter a possibilidade de trabalhar, mas com a liberdade de agir, através das suas próprias escolhas, agindo livremente, onde ele vai ter realmente um mérito de tudo aquilo que ele construir, de tudo aquilo que ele batalhar. Então, progredimos e evoluímos nos dois mundos, no mundo espiritual e no mundo material, né? Uma comparação vulgar fará compreender melhor a situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos do espírito, que estão na razão da sua sensibilidade, né? O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entrevêm sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, não é que um espírito foi criado diferente do outro. Ali, acabamos de ler, né? Eles são criados simples e ignorantes, mas através de um progresso que eles mesmos fazem em si mesmos, eles constroem essa felicidade, né? Mediante essas ações, mediante essas escolhas, mediante essa vontade e esse esforço, né? E aonde que eles conseguem progredir e adquirir novas faculdades, né? Novas aptidões, novos conhecimentos e novas sensações. Portanto, deste ponto aqui, né? Ou seja, de um momento em que todos nós fomos criados da mesma maneira, mas tendendo ao mesmo fim, e onde nós somos, então, a bagagem
de nós mesmos, da construção que nós mesmos fizemos neste processo evolutivo, e a cada um, portanto, foi dado segundo as suas próprias obras, aí a gente consegue compreender a justiça de Deus. Porque não existe parcialidade. As oportunidades são concedidas a todos, mas cada um tem a liberdade de agir, para que tenha o mérito das ações, das obras que forem construídas por ele, e que isso traga a felicidade para o espírito. Porque se nós não tivéssemos o mérito de conseguir algo, onde que nós teríamos felicidade? Né? Ou então, Deus criaria seres perfeitos e felizes. Né? E aí, onde estaria o nosso mérito? Onde estaria a felicidade real de nós? Né? E nós, entendendo esta providência e a sabedoria divina, sabemos que não foi assim que nós fomos criados. O que nos auxilia a entender também que não existem seres criados à parte na criação. Ou seja, não existem anjos, não existem seres espirituais que foram criados desta maneira, perfeitos. Eles também palmilharam todo esse caminho de progresso espiritual e chegaram à condição em que se encontram graças ao esforço que eles mesmos fizeram. É o mérito que eles conquistaram. Né? Então, olha só, número 7. O progresso dos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Isso não está longe de nós. Basta a gente analisar no nosso próprio redor. Né? O aluno que estuda mais do que o outro, que se esforça mais do que o outro, o profissional que trabalha mais ou que se empenha mais do que o outro e consegue a promoção que ele tanto gostaria, né? E assim sucessivamente. Né? Isso de um ponto de vista aqui para a gente imaginar e fazer uma analogia. Mas dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser espiritual, as batalhas são muitas vezes imperceptíveis, né? Ou seja, para os outros. Né? A gente pode reconhecer essas batalhas, né? E se nós estivermos empenhados no melhoramento de nós mesmos, né? O conhecimento dessas batalhas se faz imprescindível. Né? Então, é necessário que a gente se conheça, ou conheça a nós mesmos, né? O conhecimento de si mesmo, para que a gente possa compreender aquilo que nós precisamos mudar. Né? Então, a gente pode até fazer aqui, né? Como fala? Usar um termo aqui, né? É um progresso dos 3 Is. Um progresso que é individual, intransferível e inadiável. É intransferível, é inadiável e é individual. Então, a cada um segundo as suas próprias obras. Né? Olha só, inclusive é o que está escrito aqui, né? Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se os outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação. Feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Né? Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão a si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior preço à felicidade conquistada. E, fazendo já um link, né, com aquilo que nós estamos estudando, se nós vamos construindo isso no nosso próprio espírito, né, se nós vamos acumulando essas aptidões, esses conhecimentos, estas experiências, e se não deixamos de ser nós mesmos, ou seja, se nós conservamos a nossa individualidade, então isso já começa a nos auxiliar a compreender de onde vêm as diferenças existentes entre uns e outros, que nós então conseguimos já começar a responder perguntas que foram colocadas aqui anteriormente que nós não conseguiríamos responder através da unicidade das existências. Não é? Então a gente está vendo aqui, a cada um segundo as suas próprias obras. Né? Então, a suprema, continuando, né, felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra pelos puros espíritos, que não a conseguem senão de haverem progredido em inteligência e moralidade. Né? Não é só um ou outro. Então, às vezes a gente olha para uma encarnação, né, um período, e fala assim, poxa, a oportunidade aqui de desenvolvimento intelectual é muito grande, né, porque nós poderíamos nascer em um meio que nos permitisse o desenvolvimento dessas características. Né? Por outro lado, nós podemos ver em outras situações oportunidades de um desenvolvimento moral com mais, de uma forma um pouco mais patente, mais forte, né? Através, muitas vezes, das próprias necessidades impostas pelos meios em que ali aquele espírito que nasceu, né, ou que encarnou, né, foi inserido. Né? Muito interessante pensar sobre isso. Né? Então, o progresso intelectual e o progresso moral, olha que interessante, né? Raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Então, por mais que nessas existências que talvez sejam tão diferentes, uma focando um pouco mais na questão intelectual, dado um meio que permitiu esse desenvolvimento, e o outro, né, em questões morais, né, os dois vão ter que ser trabalhados. Né? E como ele colocou assim, né, se a gente considera as nossas existências passadas, né, menos, de um progresso ainda menos do que o atual que nós já conquistamos, né, a gente vai conseguir entender que o progresso intelectual e moral raramente marcharam juntos. E nós conseguimos, inclusive, ver, através da própria história, os comportamentos de muitos, ou das características de muitos seres ou povos que às vezes tinham, né, um conhecimento intelectual muito grande, mas talvez, né, o moral ainda era muito deficiente. E vice-versa. Né? Muito interessante.
Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Parece que eu estou fazendo os comentários e veio a frase do Kardec, assim, não é de propósito, não. Muito interessante. E aí, né, para terminar aqui o nosso estudo, né, para que a gente não se estenda muito, né, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui é muito bonito que Kardec fala. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Isso aqui é muito importante para a gente porque, às vezes, né, a gente se isola muito. Às vezes a gente acha que o meio em que nós seríamos expostos, né, não seriam os bons para nós. E a gente, às vezes, se isola. Né? Mas, nesse isolamento, como que nós progrediríamos? É através da vida social, é através do contato com o próximo, em que nós vamos ter a oportunidade de conhecer a nós mesmos, de conhecer as nossas fraquezas. Por exemplo, como que eu posso notar que eu sou impaciente, sendo que eu não passo por alguma situação em que o outro, que é colocado no meu caminho, me mostra através de uma determinada situação, ou que gera um estímulo, ou que cria um estímulo que me gera essa impaciência? Como que eu vou saber? Então, é nisso importante da gente ter a vida social, né? Porque ela nos mostra aquilo em que nós precisamos nos melhorar. Então, é muito bom estas oportunidades. É importante que a gente aprenda também a aproveitá-las e também de nos colocar em contato com os outros, nas boas situações, naquilo que realmente é importante para nós, né? Não desmerecendo as oportunidades do trabalho em conjunto com outros, por exemplo, ou em outras situações em que nós vamos ser inseridos com os outros. Né? Porque assim a gente consegue compreender melhor nós mesmos e a gente consegue trabalhar melhor aquilo que nós precisamos, de fato, colocar as nossas energias no sentido de nos reformarmos. Né? Então, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou perverso, o homem de bem ou o perverso, tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. É aí que a gente vai se conhecer. Né? Para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si mesmo se anularia. Olha só. Né? Então, ele se preserva do mal pelo isolamento, mas ele se priva também da prática do bem. Né? Então, isso também já é algo que precisamos compreender e precisa ser trabalhado. Né? É muito interessante. No item número 9, eu acredito que esses pontos estejam nos auxiliando a compreender. Né? O porquê de nós termos já essas bagagens sendo trazidas, porque aqui a gente resume todo um progresso do espírito e nós trabalhamos essas questões aqui que justificam essas perguntas, né, que nos são tão importantes de serem refletidas. Porque nós então entendemos a bondade e a justiça de Deus e compreendemos a responsabilidade que nós temos, o papel que nós temos neste progresso em que nós nos encontramos. Então espero que esses conceitos estejam sendo interessantes de serem estudados, né? E por isso nós estamos fazendo esse estudo, né? A gente vai continuar aqui alguns deles, mas o estudo termina aqui nesse item aqui. Ó. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia, aqui a gente entende, né, os termos que Kardec utilizou na época, que estavam coerentes com aquilo que se inclusive estudava, os termos que muitas vezes eram da própria ciência da época. Né? Então aqui ele traz o termo selvagem, e aqui para nós, a gente entende como povos isolados, talvez, e com um desenvolvimento aparente ali, muito distante daqueles que habitavam nos círculos mais desenvolvidos do mundo, intelectualmente e moralmente. Né? Então, vamos ler aqui. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? Então, isso aqui é de 1860 e... deixa eu confirmar aqui, não, o Céu e Inferno. Céu e Inferno de 1865. Né? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbaria, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? Por que isso é importante? Né? Porque ele está falando ali, a gente está comentando sobre a questão da unicidade das existências, né, e desta justiça de Deus, né, e aí você poderia pensar, como que, então, a sorte, né, ou as condições seriam as mesmas? Como que um poderia conseguir os mesmos progressos do que o outro, sendo que são colocados em situações e meios tão diferentes? E essa pergunta, para aquela época, fazia muito sentido. Né? E faz sentido para nós até hoje, porque como que seria possível o desenvolvimento de tais características em situações em que nós estaríamos tão distantes de um progresso que seria possível, em meios que ali seriam mais adiantados e que proporcionariam condições melhores para um determinado desenvolvimento, por exemplo, o intelectual. Né? Então, olha só, o simples bom senso repele tal suposição,
que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição. Este é o nosso fim. Para cada nova existência, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. Então, aqui nós chegamos no ponto em que a gente começa a responder, ou que nós já conseguimos responder aquelas perguntas. Através dessa bagagem construída pelo espírito, né, que ele fala aqui, né, o cabedal adquirido nas existências anteriores, né, com as aptidões, os conhecimentos intuitivos, a inteligência, o nível de inteligência alcançado e também o nível moral alcançado, o espírito, portanto, entra ali naquela nova encarnação com aquela bagagem. Obviamente que muitas destas questões, principalmente com relação ao conhecimento intelectual, né, eles são ali colocados de uma maneira que não está inteiramente acessível para nós, dado que precisamos de um veículo novo, um veículo de, vamos dizer assim, que nos permita maior liberdade de escolha no atual nível evolutivo que nós nos encontramos. Um veículo físico, né, o nosso corpo físico, né, fornecendo essa barreira para nós, para o acesso de toda esta bagagem, é importante também porque nos permite ter a liberdade de agir com aqueles que nós estivemos em contato em outras vidas passadas e que nós, neste contato, um fez o mal para o outro ou o outro fez o mal para um. Né? O que nos impediria, dificultaria muito as relações, né? Que hoje, com esse esquecimento, seriam possíveis graças às oportunidades de reaproximação sem esta lembrança para trás. Né? Obviamente que esta bagagem, como ele coloca aqui, né, se traduz muitas vezes como tendências, como formas intuitivas, com uma capacidade maior ou menor de aprendizado e também com tendências, comportamentos morais distintos uns dos outros. Né? E aí, né, a encarnação, como nós comentamos, é uma questão, é um processo, vamos dizer assim, um período da vida imortal do espírito, mas que também é temporária. E ela é inerente à nossa inferioridade. Olha só, a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada têm da materialidade terrestre. Da parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Deste modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. Né? Então, eu vou pular esses dois itens aqui para a gente fechar o nosso estudo. Com esses conceitos todos trazidos, né, e aqui colocados para a nossa bagagem, né, para a nossa construção do raciocínio, né, aí a gente vê que realmente fica difícil de conseguir responder a esta justiça ou de compreender como que nós poderíamos ter sido criados uns diferentes dos outros e associar isso a uma justiça divina, né, com unicidade de existências ou com a alma sendo criada ali, né, de uma maneira diferente uma das outras. Só a pluralidade das existências é capaz de responder a essas perguntas que nós temos feito e que nós fizemos aqui no começo do nosso estudo. Né? Então, olha só, para terminar, ele fala assim: admitimos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. E também considerando o esforço que em cada uma dessas existências foram feitas. Então, não é o número das existências que diz o progresso que foi realizado. Por exemplo, não é o número, 1000 encarnações progrediu tanto. Não. Ele pode ter feito, ou pode ter tido, né, 100 encarnações, né, obviamente que a gente não tem noção desse número, né, é só um exemplo. Mas ele poderia ter 100 encarnações e ter progredido muito mais se a vontade e o esforço que ele fez tivessem sido muito, muito maiores do que aquele outro, né, que não quis progredir. E aí, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? Né? Então, Kardec completa esse raciocínio sobre a comparação, né, da pluralidade das existências, que de uma forma muito racional, lógica, simples, explica para a gente uma série de questões e que a gente ainda tem muitas vezes em aceitar, em compreender. Né? E é isso. Né? O alarme tocou aqui. Mas é isso, meus amigos.
Hoje nós ficamos por aqui, foi muito bom, né, a gente ter estudado mais um pouco. Agradecemos a Deus pela oportunidade recebida, agradecemos a Jesus pela oportunidade recebida, pelos nossos amigos que nos auxiliam tanto, nos intuem tanto nesse processo em que nós nos estamos, nesse processo em que nós nos encontramos. E com esse sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade do aprendizado, nós ficamos por aqui, né, e que nós possamos então nos encontrar num próximo estudo. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo. Muito obrigado por nos ter acompanhado.